Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Cristo o nosso louvor, a nossa honra pelos séculos dos séculos, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que nosso Senhor inspire as nossas ações, nossas palavras, para que tudo que nós falarmos aqui seja para a honra e glória do próprio Deus. Bem, nossos queridos internautas, irmãos que nos acompanham, hoje nós temos um tema importante, que é o homeschooling católico. É um tema um tanto desconhecido, um tema ainda um tanto polêmico, que ainda não tem ao seu redor uma certa unanimidade na compreensão, inclusive dentro da igreja. Por que essa live? Porque há muito tenho acompanhado famílias que assumiram o homeschooling, ou seja, a educação doméstica dos seus filhos. E não são poucas. E nós não temos praticamente nenhuma orientação, nenhuma documentação relativa a esse tema na igreja. É um tema novo para todos nós. Então, atendendo ao pedido de muitas pessoas, nós vamos discutir esse tema no sentido de abrir a nossa compreensão, nosso entendimento para os prós, os contras, para também tomarmos conhecimento das perspectivas, dos desafios que esta modalidade de educação traz para nós. O Catecismo da Igreja, no número 2223, nos ensina o seguinte: os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Essa educação requer a aprendizagem da abnegação, do reto juízo, do domínio de si, condições de toda a verdadeira liberdade. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais, sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos, lhes será mais fácil guiá-los e corrigi-los. Então, o Catecismo tem, nesse número aqui, uma vasta orientação sobre o dever da família católica de educar os seus filhos para os valores, para a fé, para a humanidade e para a sociedade. A Constituição Federal, em seu artigo 227, atribui à família o dever de educar, bem como o dever de convivência e o respeito à dignidade dos filhos, devendo esta sempre primar pelo desenvolvimento saudável do menor. No mesmo sentido, o artigo 229 da Constituição de 88 atribui aos pais o dever de assistir, criar e educar os seus filhos. Para partilharmos nesta live, nós temos aqui a presença do Padre José Danilo, padre aqui em Formosa, atuante na paróquia Santa Luzia como vigário paroquial e também assistente no nosso mosteiro das Monjas Redentoristas, Mosteiro da Sagrada Face. Temos também a doutora Kelly, de Uruaçu, mãe, esposa, advogada, que também faz homeschooling com seus filhos. E temos também o casal Pati e Diego, lá de Blumenau, Santa Catarina, que trabalham com homeschooling, são pais de 6 filhos e aplicam essa modalidade de ensino. E nós vamos partilhar aqui. Não queremos aqui forçar essa temática, nós vamos tratá-la com muita liberdade e também com muita responsabilidade, ouvindo os testemunhos, ouvindo as ponderações do Padre José Danilo,
para que nós possamos criar um ambiente de pelo menos escutar esse povo católico nosso que está realizando o homeschool e que às vezes não tem a compreensão do pároco, do bispo. Às vezes na comunidade tem gente que fica colocando certas críticas e por aí vai. E eu quero dar aqui meu testemunho porque tenho conhecido essas famílias em homeschooling e conheci também seus filhos. Então a gente tem uma visão muito positiva do que esses pais estão fazendo na educação dos seus filhos, numa educação profunda e muito responsável. Padre Danilo, boa tarde, bem-vindo a esse nosso encontro. Suas considerações. Boa tarde, Dom Daí, Salve Maria. Seu microfone está desligado? Está ligado? Ótimo. Então, esse tema é muito caro para os tempos atuais da igreja e também da nossa sociedade brasileira, podemos dizer até do mundo todo, né, diante da crise educacional e da crise também de fé. O que nós vemos, como o senhor também testemunha, que muitas famílias têm se preocupado diante do processo educacional dos seus filhos. E parece um pouco de orientação em relação a esta nova modalidade de educação familiar. Ora, nós digamos nova porque nós não temos ainda nenhuma documentação mais precisa que a igreja, porventura, tenha lançado. Mas nós sabemos que é direito fundamental da família educar os filhos. Nos diversos modos de educação, podemos dizer pedagogia. E o homeschooling nada mais é do que um modo natural e tradicional que as famílias sempre educaram os seus filhos. Basta pensar nos santos, alguns santos que assim foram formados. Ou intelectuais católicos, podemos citar Santa Teresinha, São Dom Bosco, né? O Blaise Pascal, então, homens e mulheres ilustres da nossa fé e da nossa sociedade, que por vezes não frequentaram nenhuma escola propriamente dita, ou mesmo uma faculdade ou algo assim. Então, nós podemos observar que o homeschooling tem a sua licitude e tem a sua importância na educação da criança, especialmente no tempo que estamos vivendo, que é um tempo de crise, de fé, um tempo de crise moral e, acima de tudo, educacional. Se nós formos perceber, a grande preocupação do homeschooling não é eliminar a escola. Nós estamos falando de um estado de exceção da educação, porque a educação tem as suas debilidades na sociedade hoje. Então, o homeschooling vem para colaborar, ou mesmo sanar aquelas deficiências que, porventura, alguma instituição, ou escola, algum método pedagógico tem falhado. E a gente tem visto o resultado, né? O senhor, está aí a prova e testemunho disso, acompanhando as famílias, que basta conversar, ou se não conversar, conviver com uma das crianças que estão neste processo e perceber o avanço no caráter da criança. Porque a preocupação primordial do homeschooling não é ser conteudista, transmitir conteúdo simplesmente, mas é formar o caráter, que é a preocupação da doutrina católica. Né? A nossa grande preocupação é formar a personalidade do ser humano. E se tratando de educação no seio familiar, a grande preocupação dos pais deve ser, antes de tudo, salvar a alma dos seus filhos nesse processo educacional, transmitindo a eles os valores, os princípios da fé católica. Algo que nós encontramos dificuldade, por vezes, nas instituições, nas várias instituições. Né? Se não encontramos dificuldades na transmissão desses conteúdos da fé e da moral católica, ao menos encontramos um certo desequilíbrio, né?
né, nas instituições. E a família, a, ao contrário daquilo que se dizem os pedagogos modernos, a família não não atrofia as relações humanas. Alguém poderia dizer, não, uma criança que não vai na escola, ela não vai saber interagir com as outras, ou mesmo não vai ser uma pessoa que tenha equilíbrio psíquico suficiente para se relacionar com pessoas de diferentes ideias e comportamentos. Pelo contrário, o que nós vemos nas crianças que estão no homeschool é exatamente uma interação maior para com as pessoas, sejam aqueles que estão nos seus vários estados de imperfeição, no que tange ao critério da fé católica, sejam aqueles que estão avançados na vida moral e intelectual dessas próprias crianças. Mas a preocupação do homeschooling, principalmente quando nós falamos do homeschooling católico, é transmitir os valores da fé católica, formando o caráter, né, o imaginário da criança, ao ponto de que, com contato com as diversas disciplinas e conteúdos, ela possa absorver isso de maneira criteriosa, buscando sempre aquilo que é fundamental para a busca da virtude, a busca do bem comum, a busca do próprio, podemos dizer assim, numa linguagem mais circular, do próprio sucesso humano e, acima de tudo, a busca da própria salvação no âmbito da fé. Eu, particularmente, o Andaí sabe, a gente tem acompanhado também algumas famílias aqui em Formosa, algumas famílias que se disporam a isso, e a gente percebe que as crianças elas têm um avanço para além daquele comportamento que as outras crianças que estão nas escolas não conseguem progredir, porque carece exatamente neste ponto a formação do caráter e do imaginário da criança. Isso até na própria evangelização. Agora, a nossa grande dificuldade na catequese hoje é porque as nossas crianças que frequentam as nossas catequeses não têm o dito imaginário católico, ou, ao menos, não tem mais o dito imaginário ocidental, que é esta cultura que dá base para a implantação da fé católica. Pati Diego, lá de Blumenau, vai explicar um pouco o que eles estão fazendo, como que é a associação que eles dirigem e como que é a prática deles no Rumo School. Obrigado, Padre Danilo. Daqui a pouco a gente volta com o senhor novamente. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, a Sua Excelência Reverendíssima Dom Adair, ao Reverendíssimo Padre José Danilo, também a doutora Kellen Faria, que está conosco. Para nós é uma grande honra estar presente aqui nesta live, né, tratando de um tema que está totalmente interligada à nossa vivência enquanto família, como uma família homeschooler católica, né, em português, né, uma família educadora católica, e para nós estamos muito honrados em estarmos aqui com os senhores. Boa tarde, salve Maria, eu sou a Patrícia, sou a mãe educadora de 6 filhos e vamos partilhar aqui um pouquinho da nossa vivência. Como o Diego falou, nós temos essa realidade há mais de 10 anos. Também iniciamos o homeschooling em 2013, né, de forma integral, né, com os nossos filhos. Apenas um dos nossos filhos chegou a ir para a escola, né, e quando ele entrou na primeira série do ensino fundamental 1, né, ele já entrou alfabetizado pela mãe em casa. Então ele já tinha muito gosto pela literatura, né, principalmente por causa das leituras noturnas que fazemos sempre em família, ainda mantemos esse hábito. E então ele, quando entrou na escola, ele já entrou um pouco adiantado dos demais alunos, né?
e nós vimos a necessidade de fazer um complemento com ele, e logo vimos que realmente a escola não estava dando conta, né, de complementar, né, de ser uma continuidade da nossa família na educação do nosso filho. Então, por isso, começando a estudar, a se aprofundar mais sobre a educação, algo que a gente já víamos estudando cerca de 5 anos antes, né, de iniciarmos o homeschooling, vimos que realmente o homeschooling era algo para a nossa família, que estava de acordo com a realidade que já vivíamos, mas só não tratávamos ainda como homeschooling de forma integral, né? Então decidimos retirar o nosso filho da escola para assumir integralmente a educação dele, né? Isso com o nosso filho mais velho, que hoje já tem 16 anos, né? Então já são 10 anos de homeschooling com ele, já temos muitos frutos, né, na educação dele, e assim também com os demais irmãos, né? Temos a nossa filha Kiara, que hoje tem 12 anos, temos o nosso filho Thomas, que tem 10 anos, temos o nosso filho Felipe Miguel, que tem 5 aninhos, temos o nosso outro filho José Gabriel, que tem 3 anos, e o nosso caçulinha Francesco Pio, que tem aí 8 meses. Então, com os outros, nós também damos continuidade a esse trabalho na educação domiciliar e temos colhido muitos frutos, né? Em 2018, nós fundamos um grupo de apoio de famílias educadoras católicas de Santa Catarina, chamado Grupo Mãe do Bom Conselho, e deste grupo começou a crescer tanto que logo já tínhamos muitos professores envolvidos no mesmo grupo de apoio, advogados, tínhamos médicos, veterinários, mecânicos, eletricistas, ou seja, pais de todas as realidades, né, comuns de nossa sociedade. E desse grupo Mãe do Bom Conselho fundamos a AFESC, né, Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, com o principal objetivo de ter uma voz perante o Estado, né, sendo uma associação, nós poderíamos atuar efetivamente, né, principalmente na defesa do direito das famílias à educação domiciliar. Então, junto com a AFESC, trabalhamos aí já há mais de 4 anos, né? Fundamos a AFESC em 2019 e atuamos tanto na legislação estadual aqui em Santa Catarina, também estamos atuando na legislação nacional, né, que está tramitando no Congresso Nacional, atualmente na Comissão de Educação no Senado Federal, estamos atuando efetivamente nessa situação também, mas principalmente na defesa das famílias educadoras aqui no estado de Santa Catarina perante o Ministério Público e Poder Judiciário também. Então, é todo um trabalho, é toda uma vida dedicada às famílias educadoras e principalmente, né, também a nossa família, colhendo tantos e tantos bons frutos com a educação domiciliar. Que maravilha, parabéns pelo trabalho de vocês. Doutora Kelly, a senhora advogada, também faz homeschool com a sua filha, a senhora só pôde ter uma filha, e já há um tempo podia partilhar para nós também a parte jurídica, qual o amparo jurídico que o homeschooling tem hoje e como tem sido a sua prática. Se a senhora puder dar uma viradazinha no seu celular para a senhora ficar completa dentro da live, a gente agradece. Aí, ótimo. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Padre José. Boa tarde, Patrícia, Diego. É um prazer e ao mesmo tempo uma honra estar aqui para conversarmos um pouco sobre esse tema que é tão importante. Antes de falar um pouquinho do aspecto jurídico, eu gostaria de me apresentar e dizer por que eu faço homeschool. Eu tenho uma filha de 7 anos, tenho um filho que eu perdi numa gravidez com 4 meses, e que está no céu. E quando a minha filha tinha 3 anos, eu tinha uma forte convicção de que eu colocaria minha filha na escola. E eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre o homeschool. E essa decisão do homeschool, ela foi um chamado que eu tive através de orações, de adorações diante do Santíssimo. Orações que não haviam um pedido específico a respeito de uma educação
mais personalizada, uma educação diferente para minha filha. Mesmo assim, passou a existir no meu coração um forte incômodo que apenas depois de 4 meses foi possível compreender e cumprir e dizer sim a esse chamado. Então, na minha família, na minha casa, o homeschool, ele de fato foi um chamado de Deus. E foi um chamado de Deus porque nós, que somos católicos, nós acreditamos que a finalidade de toda a nossa vida é o céu. E se toda a finalidade da nossa vida é ir para o céu, é merecer essa salvação que nós recebemos de Jesus na cruz, tudo que nós fazemos tem que ser dentro dessa finalidade. Seja no meu trabalho como advogada, seja na minha atuação como mãe, como esposa. E para minha filha não poderia ser diferente. Então, desde os 4 anos, na pré-alfabetização até hoje, nós sentamos à mesa e eu explico para ela que nada daquilo que ela vai aprender vai ter valor se não servir para levá-la ao céu. Que tudo que ela aprender, e de fato o homeschool ele traz essa educação personalizada, que até por isso também é uma qualidade muito grande, a criança tem um desenvolvimento muito maior. A questão do desenvolvimento intelectual é algo que nos deixa também muito... E a minha filha, ela tem essa visão de que... Desculpa, houve uma interrupção aqui. De que nada que ela venha conseguir ou fazer amanhã vai ter algum significado. Ela vai ter que desligar o... verdadeiro se não for para servir e para ir ao céu. Em questão dos aspectos jurídicos, não há no Brasil uma proibição para o homeschool. O Brasil, dentro da Constituição Federal, ele coloca os pais como responsáveis. Ô Kelly, tenta rejeitar essa chamada no seu celular aí. Isso. Melhorou? Melhorou, Reginaldo? Fala, vamos ver. O Brasil, ele não proíbe o homeschool. O Supremo Tribunal Federal, no recurso 888-815, a maioria dos ministros, inclusive, corroboraram o fato de que o ensino domiciliar é algo bom, que não há proibição, que não é inconstitucional e que os pais, eles são sim os responsáveis por determinar a escolha de que os filhos vão estudar numa escola ou fazer o estudo domiciliar. Então, não há uma proibição, não há uma inconstitucionalidade relacionada ao homeschool. O que existe de fato? É que as crianças que praticam homeschool, elas não têm a regulamentação como as crianças que estão na escola. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que já foi inclusive aprovado na Casa do Povo, na Câmara dos Deputados, e que agora se encontra pendente no Senado Federal para aprovação, que vem regulamentar o homeschool. O que esse regulamento vai fazer? Vai permitir o homeschool? Não. Ele vai dar às crianças a possibilidade de concluir cada série como as crianças que estão na escola podem fazer. Porque as crianças que estão em homeschool, elas estão estudando em casa, assim como as crianças que frequentam escola estão estudando. A diferença é que não há essa regulamentação para essas crianças que estão no homeschool. Quando a criança chega à conclusão do nível fundamental, a criança com 15 anos tem que fazer uma prova, chamada Enseja. Ou aos 18 anos, para concluir o segundo grau, ou se os pais optarem a criança fazer a prova só aos 18 anos, para obter todo o currículo, o MEC, ele possibilita que essas crianças, e não é uma prova voltada para as crianças de homeschool, mas voltada para todas aquelas crianças que, por algum motivo, não frequentaram escola. Então, há a possibilidade de certificação das crianças terem essa conclusão, dos adolescentes terem essa conclusão,
para que amanhã possam fazer qualquer vestibular, para que amanhã possam cursar uma faculdade. Então, o que nós pais temos que entender é que não existe uma proibição no Brasil a respeito do homeschool. O que não existe é uma lei que facilite o exercício do nosso direito. Quando o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de recurso, que embora não seja uma decisão que seja vinculativa, né, a decisão de recurso extraordinário, ela não é uma decisão de uma ação de inconstitucionalidade, de uma arguição de preceito constitucional que obriga o Estado, que obriga além do judiciário. Então, não existe uma vinculação nessa decisão. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, com os membros presentes, e aí eu peço licença para fazer uma citação aqui, em que o Luiz Roberto Barroso, de forma categórica, ele diz no recurso extraordinário, fixando a repercussão geral. Fixo a repercussão geral as seguintes teses. Primeiro, é constitucional a prática do ensino domiciliar, homeschool, às crianças e adolescentes em virtude da sua compatibilidade com as finalidades e os valores da educação infanto-juvenil expressos na Constituição de 1988. Portanto, a primeira indagação que formulei no início do meu voto, se é possível, à luz da Constituição, a educação domiciliar, estou respondendo afirmativamente. Foi ele o relator do recurso. Então, é importante que a gente deixe claro aqui que não deve, a princípio, ocorrer uma grande preocupação dos pais que optem pelo homeschool. Não estão praticando algo ilegal, não estão praticando algo que fere a lei, que fere a Constituição. O que falta hoje é a regulamentação. E o que essa regulamentação traz? A garantia de que as crianças que praticam homeschool, elas tenham o mesmo direito das crianças que estão dentro das escolas, a respeito do reconhecimento das séries. E quando chega no final do ensino fundamental, ou no final do terceiro ano do segundo grau, que elas possam fazer as mesmas provas, que elas possam ser avaliadas também como as crianças de escolas podem nas universidades, nas provas para ingressar na universidade, por exemplo. Muito obrigado, doutora Kelly. Eu gostaria que o casal, a Paty e o Diego, pudesse falar para nós sobre a questão das dificuldades e questão de material que se usa no homeschooling. Então, muito bem. Nós iniciamos o homeschooling, né, em 2013. Então, nós nos consideramos aqueles desbravadores de um movimento, né? Estamos, assim, com a enxada na mão, abrindo carreiro no mato, né? De forma bem popular. No Brasil, o que há é muito fácil de se encontrar, são materiais didáticos escolares. Mas, para as famílias que estão preocupadas verdadeiramente com, primeiro, uma educação completa, católica aos seus filhos, né, nós prezamos não somente por apostilas e materiais didáticos, né, nós cremos e vivenciamos isso, que o homeschooling ele vai muito mais além da parte acadêmica. Nós estamos preocupados com, baseado na doutrina da igreja, nos princípios da verdadeira educação católica, né, principalmente assim, ressaltada pelo Papa Pio XI na Divini Ilius Magistri, né, sua encíclica magna sobre a educação cristã da juventude, né, que foi escrita em 1929 e que se tornou base para todos os documentos posteriores da Igreja sobre a educação. Ali, né, nessa síntese sobre a educação católica, o Papa Pio XI ele deixa muito claro, né, os fundamentos e os princípios da educação física, intelectual, moral e social, né? E a principal, que é a educação espiritual das crianças, né? Então, a nossa preocupação
de fomentar, né, de trabalhar essa educação completa aos nossos filhos, assumindo aquela, como diz o próprio Dom Adair já começou ressaltando no início desta live, né, a gravíssima obrigação dos pais na educação dos seus filhos, né, e também no parágrafo 226 do atual Código de Direito Canônico ressalta isso, né, que os pais têm uma gravíssima obrigação de educar os seus filhos, a sua prole, né? Então, nossa preocupação foi muito mais além de apenas materiais didáticos, principalmente voltados para, primeiro, formar nossos filhos na virtude, né? Para que eles aprendam a necessidade e reconheçam essa necessidade do aprendizado, né? Para que, com humildade, eles acolham a nossa autoridade como pais, como educadores, para guiá-los nesse caminho pedagógico, né, da formação intelectual. Então, a pedagogia católica é uma pedagogia do Evangelho, né? Nós trilhamos esse caminho com os nossos filhos e, conforme a necessidade, a realidade, a nossa circunstância, né? E cada família é muito única, cada criança é muito única, né? Tem as suas dificuldades pessoais, particulares, tem as suas habilidades. Então, nós buscamos primeiro conhecer os nossos filhos, né? E despontar as suas habilidades e corrigir as suas dificuldades. Então, esse é um grande desafio, esse é o maior desafio para as famílias educadoras, né, que estão preocupadas realmente com essa educação completa, né? Conhecer os seus filhos, quais são as suas habilidades e as suas dificuldades e trabalhar de forma personalizada. Então, os conteúdos, os materiais, eles de certa forma são secundários, né? Porque a gente vai adaptando conforme a necessidade dos filhos. Como, por exemplo, nosso filho mais velho, o Igor, nós retiramos ele oficialmente da escola em 2015. Ele estava no 3º ano na escola primária. Na escola, eles não tinham nem começado a trabalhar a multiplicação ainda com as crianças. Eles estavam ainda trabalhando a subtração. Em casa, graças ao amor do Igor pela matemática, em casa, somente com os complementos que eu utilizava com ele em casa, ele já estava trabalhando fração, né? Então, assim, por exemplo, até mesmo a regrinha de 3 simples, ele já tinha capacidade de compreender naquela época. Então, é uma educação personalizada. Então, nós não teria como utilizar o material conforme a faixa etária atual, né, condizente com o que está esperando hoje na grade escolar brasileira. Não, com ele já tinha capacidade para trabalhar ali conteúdo de 6ª série em matemática. E assim também os outros filhos, cada um com suas habilidades, né? E nós exploramos muito assim a questão de aprender a ler para compreender o que está lendo e saber explicar, expor, né? Aquela base da educação clássica, né? A gramática, a lógica e a retórica, né? Compreender a ler, saber pensar e fazer as ligações lógicas e também saber expor, né? Comprovar, expondo aquilo que foi aprendido. Então, o tempo dedicado ao estudo das disciplinas, né? É um tempo muito pessoal, né? Por exemplo, no homeschooling, nós temos muitos benefícios graças ao tempo, né, dedicado à educação individual de cada criança. Por exemplo, não perdemos tempo com trocas de professores em sala de aula, como, por exemplo, nós estamos trabalhando ali algum tema, né, e de repente, pum, bate o sinal, temos que parar tudo e já de matemática já pula para português, algo que não vai dar continuidade, né, naqueles raciocínios que a criança estava trabalhando. Então, nós podemos dar essa continuidade, essa atenção à avaliação de se a criança está aprendendo ou não. É uma avaliação personalizada e já muito pontual, até mesmo no momento em que a educação está acontecendo, né? A transmissão dos conteúdos estão acontecendo, a gente já vai ali podendo avaliar se essa criança está, de fato, aprendendo ou não, graças a essa atenção individualizada para a criança, né? Coisa que hoje, para um professor numa sala de aula, é algo muito difícil, né? Ainda mais na pedagogia moderna, onde que se retirou totalmente a autoridade do mestre de sala de aula, né? Então, hoje o professor é tido só apenas como um facilitador e ai dele se querer atuar com autoridade, de fato, na sua disciplina, né? Então,
em casa nós ganhamos muito com essa questão dos benefícios, né, da educação personalizada para os nossos filhos. Então, nesse tempo, fomos buscando muitos materiais. A nossa grande dificuldade no Brasil é não ter materiais próprios para homeschooling, né? Então, lá em 2013, nossas fontes de buscas foram principalmente sites de colégios e escolas, né, católicas dos Estados Unidos, que já tinham materiais voltados para o homeschooling. Então, foi o nosso principal meio de pesquisa. E também descobrimos assim, a Paty sempre utiliza um termo com as mães, né? Com as mães, de garimpar, né? Garimpar os materiais didáticos das escolas católicas tradicionais, no tempo que ainda podíamos ter, assim, por exemplo, latim nas escolas, até mesmo encontramos materiais que trabalhavam francês e tudo mais, né? Então, nesses materiais didáticos das escolas católicas tradicionais, principalmente, por exemplo, na época do padre Leonel Franca, padre Álvaro Negromonte, né? Grandes educadores que fizeram muito pela educação nacional, né? Isso, e com certeza eu sei que tem muitas mães, né, nos assistindo, né, provavelmente elas vão ficar com as dúvidas pontuais de uma mãe de família, né, de como organizar essa questão da rotina, materiais, livros e os estudos e horários das crianças com a casa, né, com a educação na parte prática ali do dia a dia, né, e o que o Diego falou vem muito de encontro, esses 10 anos dos nossos trabalhos. Hoje em dia, o Brasil já cresceu muito, né? Claro, está engatinhando ainda nessa questão do homeschooling, mas já temos aí várias famílias trabalhando com materiais, com cursos, com consultorias, mentorias e auxiliando, né, nessa questão de organizar bons materiais para a língua portuguesa, para a matemática e também a colaboração de muitos professores. Bons professores estão sendo contratados também pelas essas famílias. Então, durante esses 10 anos, hoje a gente pode dizer que tem um pouquinho mais aí de auxílio para as famílias, assim como nós, né? Nós dedicamos a nossa vida ao homeschooling, hoje também ajudamos essas famílias, né, de perto a organizar esse planejamento, essa rotina, esses materiais, conforme as habilidades e as idades dessas crianças, né? Nós temos a graça aqui de ter alfabetizado todas as crianças em casa. O nosso filho mais velho, o Igor, né, foi o único que chegou à escola. Os outros nunca chegaram aí. A Kiara hoje tem 12 anos, logo ela já faz 13 anos, então ela é já um reflexo disso, de nunca ter frequentado uma escola formal e só estudado a partir do homeschooling. Então, as outras crianças também estão nessa linha e, graças a Deus, a gente colhe muitos bons frutos, como o Diego vinha falando, através dos materiais que nós organizamos, né? Nós estruturamos para eles, com toda essa temática das matérias principais, as disciplinas principais, e a nossa base aqui, nós adotamos para a nossa família, é a base da educação clássica católica. Então, como o Diego falou, nós focamos muito nas virtudes, nessa formação humana, né, das crianças e a formação literária, né, trazendo boa literatura, a boa formação a partir disso. Trabalhamos o nosso catecismo, trabalhamos toda essa formação integral das crianças, né. Então, a gente sempre tem um costume de falar, e já virou um jargão nosso, né, que o homeschooling vai além de apostilas e materiais, ele é uma formação integral, né? O tempo todo nós estamos aí ensinando as crianças, né? E as mães sabem muito bem disso, né? Nós estamos aí ensinando as crianças o tempo todo a nossa organização no lar, ali ensinando o bem, o mal, o certo, o errado, corrigindo isso. E claro, dentro do homeschooling a gente só vai precisar de uma organização nessa rotina para definir esses horários de estudo, se as crianças vão estudar de manhã, se vão estudar à tarde, quanto tempo de estudo conforme a idade dessas crianças. Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, o que eu faço, Patrícia? Então, nessa idade de 5 anos é o período da alfabetização. Então, tenho tempo ali e a organização deste material de alfabetização. E como eu faço numa família numerosa como a nossa, com vários filhos? Nós vamos dividir, vamos organizar e vamos fazer aí um cronograma para cada um desses filhos. Então, claro que aqui é pouco tempo para a gente explanar algo tão grandioso, né?
E a gente está à disposição para auxiliar as famílias que têm esse desejo, esse chamado, como a doutora falou, é um chamado, né, que Deus coloca no nosso coração para estar presente com os nossos filhos, estar aí todos os dias formando eles na parte intelectual, física, espiritual. Então, isso é uma riqueza para nós, né? Realmente, né? E o homeschooling, nós gostamos muito de utilizar um termo que é um chamado da educação familiar, né? Porque a partir do momento que nós descobrimos o que de fato é educar e a diferença de educação e escolarização, né? Nós já vemos assim refletir já o direito natural da família, né? Nesse termo, a partir do momento que nós buscamos entender o que é educar, nós já conseguimos aí compreender que realmente a família ela tem a primazia na educação dos seus filhos. A família é a principal educadora, né? Os pais, eles são os principais responsáveis pela formação, pela criação de seus filhos. Então, por exemplo, o homeschooling, né? É só reforçar o que o Dom Adair já nos disse, também o próprio reverendíssimo Padre José Danilo também nos disse, né? O homeschooling ele é uma opção para as famílias, ele não tem antagonismo com as escolas, não, muito pelo contrário, né? O homeschooling está totalmente vinculado a uma questão de direito natural, dessa liberdade de escolha dos pais optarem, por exemplo, por uma escola pública, por uma escola privada ou pelo homeschooling como meio de alcançar, né, a educação dos seus filhos, né, para formar os seus filhos. Então, é uma questão de liberdade que antecede, né, a essa questão assim, um argumento utilitarista, né? Por exemplo, de qualidade de ensino, né? Por exemplo, tem muita gente que inicia o homeschooling, né, devido aos baixos índices de qualidade das escolas atuais, né, do Brasil, né? Vide PISA, né, os exames da OCDE, por exemplo, que comprovam, né, assim, o quão baixo nível está realmente a educação brasileira. Mas mesmo que a educação brasileira tivesse no topo dessas pesquisas, mesmo que todas as escolas brasileiras estivessem, né, assim, de forma uma educação excelente, né, não tiraria essa liberdade de escolha dos pais optar pelo homeschooling. Né? Isso tem que ficar muito claro, né? Então, atualmente no Brasil, são cerca de 50 mil famílias, né, segundo dados de pesquisas que fizemos em colaboração com outras associações, né, pelo Brasil, e cerca de 70 mil crianças já vivenciando o homeschooling no Brasil, atualmente. Então, principalmente depois de 2020 para cá, teve um avanço gigante de quantidade de famílias. Basicamente, em 2020 tinha cerca de 15 a 17 mil famílias, hoje já estimamos cerca de 50 mil. Então, também essa questão, né, desse período que vivenciamos pós-2020, onde que muitas famílias tiveram essa experiência de estar com seus filhos em casa, muitos acordaram para a sua responsabilidade educacional, né? E optaram por essa modalidade de educação. Então, o homeschooling ele é uma opção àquelas famílias que querem educar os seus filhos de forma integral em casa e não tem antagonismo com as escolas, né? Isso é importante a gente reforçar, e que também as escolas elas permanecerão intactas, né? O homeschooling não vai acabar com as escolas, né? Porque de fato, atualmente, como eu citei, né, são 50 mil famílias e no Brasil nós temos 70 milhões de famílias brasileiras que existem, né? Então, dessas 70 milhões de famílias, visto que apenas 50 mil fazem homeschooling, não chega a ser 0,1% da população, né, que faz homeschooling. Então, quando alguém ouvir por aí, por exemplo, que o homeschooling quer acabar com as escolas, etc., não caiam, né, nessa falácia, né? É importante ressaltar esse ponto, porque o homeschooling é uma questão de direito natural e é uma opção somente aquelas famílias que querem optar pelo homeschooling. Isso é muito importante. E com várias pessoas nos acompanhando nessa live sobre o homeschooling católico. Obrigado ao casal pela bonita explanação. Padre José Danilo, daqui a pouquinho eu chamo o senhor, mas primeiro eu vou chamar a doutora Kelly.
porque muita gente diz que as crianças do homeschooling não são socializadas, que elas ficam individualizadas. Como a senhora vê as críticas, quais outras críticas que se faz hoje ao homeschooling? A respeito desse tema, eu vou falar, mas gostaria que o Diego e a Paty também partilhassem um pouco da experiência deles, considerando o tempo que eles têm aí de praticamente ter começado esse homeschool no Brasil. Em relação à questão da socialização, uma coisa que eu vejo bastante quando as pessoas perguntam, né, e eu não sou uma das pessoas que me fazem tanto esse questionamento, é justamente pelo desconhecimento. Nós, muitas vezes, e isso eu acho que é algo do ser humano, especialmente dessa época que nós vivenciamos, é que muitas vezes nós julgamos sem conhecer, né? Nós não conhecemos e acostumamos a repetir aquilo que nós ouvimos de outro, né? Então, a partir do momento que as crianças de homeschool demonstraram, né, que ali não poderia residir o abandono intelectual, ou seja, se a criança não é levada para a escola, se não há uma proibição para isso, o que pode gerar de problema numa situação como essa? Seria o crime tipificado como abandono intelectual. Como nesse caso, as crianças de homeschool estão sempre muito à frente em relação ao estudo, até mesmo por essa questão que a Paty falou tão bem aí, a respeito da personalização do estudo, né? Esse abandono intelectual, ele simplesmente não existe. Então, começam a atacar, né, certos grupos começam a atacar a ideia do homeschool, justamente pelo fato de que, não, eles sabem, mas eles não se socializam, eles não se misturam. A ideia ela é muito errada, primeiro porque eu vou começar dentro da visão, né, do homeschool católico. O homeschool, ele como foi dito aí, um direito natural, né? Então, a escola é algo moderníssimo, século XIX, século XX para cá que a escola passou a existir. Na Idade Média, quem tinha acesso a estudos fora, né? Eram os monges, padres, príncipes, reis, não existe a realeza em si. Não existia escola. E eu costumo citar muito, dentro de casa, né, a questão da vida de Santa Rita de Cássia, porque minha filha é muito devota de Santa Rita de Cássia, e eu vejo na família de Santa Rita uma identificação com a minha família, até porque nós temos apenas a Maria dentro desse processo de educação. Embora os pais de Santa Rita, eles fossem analfabetos, e Santa Rita também, aí nós vemos o que é de fato a educação, né? Importa o intelecto? Sim, importa o intelecto, mas importa muito mais o ser. O que minha filha vai ser? Que pessoa minha filha vai ser? O que ela vai oferecer a esse mundo? Ao próprio Estado, que cidadã minha filha vai ser? Então, Santa Rita, ela aprendeu com os pais. Deus é perfeito. Deus faz a família com tudo aquilo que a criança necessita. O pai e a mãe serão aquelas pessoas que os filhos vão querer copiar. O filho vai estar observando como que o pai lida com certos problemas, como que a mãe lida com certos problemas, como que a mãe lida com as pessoas, né? Seja dentro do trabalho, seja dentro de casa, seja com os funcionários, seja dentro da igreja, seja numa roda de amigos, seja com os próprios familiares. E o filho, ele vai aprender ali. A criança, ela não aprende brincando com criança. A socialização, a ideia da socialização, né, primeiro se faz dentro da própria casa. Eu não posso e não vou conseguir ensinar a minha filha a ter fé se ela não ver em mim esse exemplo de fé. Eu não posso ensinar as virtudes para minha filha se ela não ver essas práticas no meu dia a dia. Eu não posso ensinar a minha filha como conversar com uma criança ou como conversar com alguém se ela não vê na minha prática diária essa educação e essa forma de tratar. Ela vai aprender comigo, com meu esposo, com a família que está em volta dela, como ela deve se portar. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a socialização, ela se faz de forma plural.
A escola, ela não é o lugar da socialização, até porque dentro da escola não há uma pluralidade. Pode haver a socialização ali dentro? Sim, pode. A criança, ela socializa com todos os meios em que ela é inserida. Só que ali dentro da escola não há um enriquecimento nesse convívio. Por quê? A criança, ela vai conviver com outras crianças da mesma idade. Ela não vai conviver com pessoas mais velhas, ela não vai conviver com crianças mais velhas, e tudo isso é importante dentro desse processo de socialização. Voltando a Santa Rita de Cássia, os pais dela tinha essa questão da conciliação. Então, embora eles fossem analfabetos, embora eles não fossem educados, até porque naquela época não havia escola para todos, como eu estou dizendo, escola é algo novo, né? Muitas vezes as pessoas às vezes não se perguntam aonde começou essa obrigatoriedade de escola, né? É muito recente. Né? Como que a escola ela é fundamental para o processo de socialização de uma criança, se ela é algo novo? E as crianças anteriormente? E Santa Rita, ela herdou nesse aprendizado, né, nessa socialização com os pais, essa capacidade de resolver problema, de intermediar. Né? Ela foi uma santa completa com essa capacidade de intermediar problemas com o próprio marido e pessoas da região. O marido era muito difícil, né? Até passar pelo processo final de conversão. Era uma pessoa muito complicada e ela era aquela pessoa que intermediava todos os problemas que existiam ali, problemas depois que surgiram com a morte do esposo, com pessoas ali do povoado. Então, essa capacidade de resolver e ajudar em problemas, isso só pode ser feito por uma pessoa muito bem socializada. Né? E Santa Rita, embora filha única, ela era uma pessoa extremamente socializada, uma pessoa que sabia lidar e estar com pessoas de qualquer idade. Então, isso é importante para que as pessoas entendam que antes de que eu faça uma pergunta, mas e a socialização? Eu tenho que primeiro me perguntar o que é a socialização? Como é feita essa socialização? O que importa essa socialização? Porque muitas vezes eu estou inserida numa ideia de socialização, né, com o meu filho dentro de uma escola, mas o meu filho não está, de fato, sendo socializado. Né? O que também poderia ocorrer fora das escolas. Então, o que eu tenho a dizer que, em primeiro lugar, a socialização se dá dentro da própria casa, com os pais, com a vivência com os pais, com a família, com os diferentes. Essa pluralidade, ela é muito importante, e ela não reside dentro da escola, não é ali na escola com os iguais, com as crianças iguais, que a criança vai estar pronta e acabada para estar no meio de todos, não é isso. É fundamental que a criança tenha nos pais, na mãe, no pai, no irmão, nos avós, essa relação fortalecida que vai amanhã servir para os demais relacionamentos. Outra questão que eu acho importante em relação à socialização é que o que nós vemos hoje? Nós vemos que as crianças, elas estão muito mais inseridas em um meio digital, né? Crianças com tablets, crianças com celulares o tempo todo, crianças que ficam em tela 7 horas, 8 horas, crianças que, para não darem problemas, para não darem trabalhos, estão ali inseridas. Crianças que com 6, 7 anos, elas já ganharam dos pais um aparelho celular. E como que uma criança, assim, vai conseguir socializar no futuro? Porque a tela, ela faz com que a criança, ela deixe de conviver com as pessoas, se voltar para a pessoa, aprender as expressões das pessoas. E a tela tem feito um grande mal para a socialização. Então, hoje, quando eu vejo alguém questionar sobre a questão da socialização, eu vejo que estão deixando um grande problema hoje que está aí, né, que é o que? A tela para criança, o celular que é dado para criança, a criança que está ali ou na frente de um jogo, 5 horas, 3 horas com o jogo, 7 horas com o celular, mais 4 horas na frente de uma televisão, o que de fato está destruindo a capacidade de desenvolvimento de empatia, de socialização nessas crianças.
estão atacando aquilo que é errado, que é o homeschool. O homeschool vai trazer para o Estado bons cidadãos. O homeschool vai trazer para o mundo pessoas que estão dispostas a servir e fazer o bem. Então, nós temos que, de fato, reconhecer o que é o nosso inimigo hoje. O que, de fato, está destruindo essa capacidade das crianças de socializarem, né? E, para isso, nós precisamos, primeiro, entender o que é a socialização. Muito bem, nós estamos nessa conversa muito produtiva aqui. Nós agradecemos todos que estão manifestando aqui, professores, famílias homeschool que estão conosco. Padre Danilo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como que nós, igreja, poderemos, o que o senhor acha? O senhor está trabalhando já com essas famílias, acompanhando, escutando as dificuldades, as tensões. Nós não temos nada ainda na igreja a respeito do homeschool. Não temos nenhuma orientação, não temos ainda um trabalho sobre isso. Parece que ainda temos medo de enfrentar essa realidade, que é uma realidade que está aí. Nos Estados Unidos, que eu sei, a quantia de famílias no homeschool, mais protestantes, os católicos são menos, cada vez aumenta mais, né? O que o senhor acha, para onde nós devemos caminhar, quais suas experiências que o senhor já tem tido no relacionamento com essas famílias? Bom, nós sabemos que a igreja sempre foi mestra, aliás, a igreja sempre foi e é mestra e mãe. E nesse caráter da igreja, nesse papel da igreja, é urgente que nós, enquanto pastores da igreja, nos preocupemos com esta parcela do povo de Deus, que está reivindicando um direito natural de educar os filhos numa maneira pedagógica, e que nós estamos praticamente silenciados, né, nesse processo. Então, diante do acompanhamento das famílias que nós fazemos, nós vemos assim, até nós mesmos nos vemos ainda um pouco cru diante da situação. Por quê? Porque nos carece, às vezes, um documento. Se tem o documento, mas um documento muito remoto e que não é aplicável à realidade atual da igreja, e nos parece, por parte dos órgãos da igreja, um certo desinteresse nessa assistência pastoral e espiritual. Agora, nós podemos falar de algumas realidades positivas diante disso, pois as próprias famílias estão, né, aqui nós temos o casal, nós temos a doutora Kelly, as próprias famílias estão interessadíssimas neste processo. E aqui a gente lembra logo os documentos do Concílio Vaticano II e o realce na participação dos leigos neste processo de evangelização. Enquanto que nos parece que os pastores estão ainda engatinhando o entendimento desse processo, os leigos estão mais avançados. Isso, de certa maneira, é positivo também, pois faz com que nós, pastores, nos despertemos para a importância de adquirir conhecimento, de aprofundar sobre este tema, para auxiliar as próprias famílias. A doutora Kelly falava sobre a socialização, e, de fato, esse é o grande questionamento que, às vezes, os críticos fazem ao homeschool, mas aqui nós temos que entender um problema. Que o ponto central dessas críticas está no quê? Está naquela velha argumentação de que a igreja, numa sociedade patriarcal e a igreja numa sociedade autoritária, quer criar uma classe superior às outras, que possa ordenar a sociedade segundo os critérios
próprios da fé católica e da moral católica. Ora, aqui, de fato, nós podemos identificar uma crítica abusiva quanto à igreja, porque a igreja nunca pensou isso e nunca agiu desta forma. O que a igreja sempre pensou, e é próprio da igreja pensar assim, pois Deus constituiu todas as coisas de maneira hierárquica. Também no processo educacional, nós vamos ver isso. Né? A doutora Kelly falava, olha, no passado, a igreja, no tempo medievo, não tinha escolas, pois só os nobres tinham, às vezes, possibilidades de ter um conhecimento mais científico. Né? Naquela época, se vivia em outra sociedade, em que as famílias tinham uma condução orgânica da família. Então, um colono medievo trabalhava no campo, realmente não estava preocupado no estudo científico das coisas. Estava preocupado o quê? Estava preocupado com a lavoura, com a condução da própria família. E não é que ele não tinha acesso ao conhecimento científico. Ora, ele não tinha um aprofundamento daquele conhecimento. Mas todo esse processo foi acompanhado pela igreja, nas suas várias modalidades, no seu avanço. Então, hoje, é urgente que nós auxiliemos nesta hierarquia, se todas as coisas foram ordenadas de maneira hierárquica, é urgente que nós auxiliemos também neste processo o restabelecimento daquela ideia aristocrata positiva que a igreja, por sua vez, em período histórico, também colaborou para o bom ordenamento da sociedade. Se nós não tivermos pessoas que têm a possibilidade de um conhecimento científico mais aprofundado, que se dedique à prática da virtude de maneira mais concisa, e dedique-se isso ao seio familiar, passando de gerações em gerações, nós não vamos restabelecer aquela harmonia que desejamos para a sociedade diante do caos, da crise de fé, da crise ética e da crise moral que se estabeleceu no nosso mundo. O homeschooling não está querendo segregar as famílias, não quer colocar um grupo de famílias melhores do que o outro, ora não, mas quer ajudar aquelas famílias que estão dispostas a esta prática, adquirirem uma formação intelectual, moral, especialmente no caráter e no modo de pensar, para que possam ser exemplos e influenciar as outras pessoas. Isso nas várias classes sociais, porque é possível que uma família que adotou homeschooling seja uma família do campo, ou seja uma família da cidade, seja uma família que vai exercer as artes liberais, ou uma família que vai trabalhar na indústria, vai trabalhar em nos diversos campos das artes humanas. Então, por quê? Porque o ponto principal aqui não é o ensino técnico ou propriamente conteudista intelectual, mas é a formação do caráter, do imaginário, a depender do que ela vai ser enquanto profissão ou exercício na sociedade. E aí a gente ajuda a sociedade em todas as suas classes sociais. A gente usa este termo que é mais conhecido de todos. Muito bem, nós estamos avançando na nossa live sobre o homeschooling católico. Obrigado aos professores, pais e mães que estão aqui conosco. Muitas perguntas, muitas mensagens, muito apoio. Doutora Kelly, eu gostaria que a senhora respondesse bem resumido, rapidinho, sobre a questão do certificado, porque várias pessoas entraram depois e estão perguntando isso. Como que o MEC trata isso, como resolver isso, a questão do certificado. Bem resumidamente para os que estão perguntando aqui, que chegaram agora. Sim, esse certificado, na verdade, ele sempre existiu.
no Brasil, né? Assim, eu falo há décadas ele existe, não é algo de agora, né? Então, hoje ele tem o nome de Enseja. O MEC, ele possibilita àquelas pessoas que não frequentaram, que não estiveram, passaram por uma escola, que aí não é algo voltado para as crianças homeschool, né? Mas as crianças, elas entram dentro cumpre esses requisitos porque não frequentaram a escola. Essas crianças, elas podem, né, com 15 anos, por exemplo, fazer uma prova que o MEC oferece para adquirir todo o nível fundamental. Então, com 15 anos, caso os pais decidam que a criança vai fazer aos 15 anos, pode também ser feita apenas aos 18, todo o período. Mas a criança pode, por exemplo, já adolescente, claro, né, aos 15 anos fazer a prova do Enseja, vai adquirir todo o nível fundamental, e depois que termina o segundo grau, né, que seria após o segundo grau, aos 18 anos, ela pode fazer essa prova, que vai dar um certificado para que ela possa fazer, por exemplo, as provas para ingressar numa universidade, né? Isso aí eu estou explicando que é algo que o MEC já oferecia em outros nomes lá atrás, né? Eu tenho, inclusive, um irmão que fez essa prova para o segundo grau, e isso em meados de 90, e essa prova hoje, né, ela é aplicada a partir, né, a pessoa com 15 anos ou com 18 anos, faz a prova, adquire o certificado e, como se a pessoa tivesse apta e tivesse frequentado a escola, pode, da mesma forma, igualmente aquele que frequentou a escola, fazer o vestibular, fazer as provas necessárias para ingressar na universidade. Não há nenhum óbice em relação a isso. Agora, só refrisando que existe uma lei que já foi aprovada na Câmara, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que tramita ainda no Congresso, pendente aprovação do Senado, que, havendo aprovação, e eu acredito que vai haver, sim, essa aprovação, até porque não existe nenhum óbice para isso, isso tudo vai ser modificado, né? Então, vai haver a possibilidade, por exemplo, das crianças que estão começando, ou ainda não têm 15 anos, mas que continua praticando o homeschool, de fazer essas provas no período que se encontra, caso a lei seja aprovada. Mudo. Então, minha gente, vou aqui falar a respeito de material. O casal Paty e Diego tem um site que está aqui na descrição da nossa live, Educando para o Céu, com BR, tá aí. Vocês podem ter muita indicação aí. Tem um livrinho também que eu li, que eu gostei muito. Esse livrinho bem pequenininho do Tiba e da Deia, O Mínimo sobre o Homeschool, muito claro, fácil de ler, e a mim me ajudou muito, me deu uma visão muito objetiva a respeito do homeschooling. E eu volto agora ao casal para que vocês falem um pouco desse trabalho que vocês fazem de ajudar e o material que vocês indicam para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Essa live hoje é para vocês tomar conhecimento dessa realidade. Muitas pessoas que estão aqui conosco não sabem o que era isso. Nós estamos aprendendo, criando já uma linguagem a respeito disso. Eu penso que é uma prática aqui no Brasil que ela vai ir adiante, porque em diversos lugares do mundo ela funciona. Na Europa não está funcionando, porque o povo na Europa não tem filhos, não querem ter filhos mais, então o homeschooling não pega bem na Europa por causa disso, porque as famílias não têm mais filhos, não querem ter filhos. E aqui no Brasil, graças a Deus, nós estamos retomando esse trabalho de família, aqui mesmo na nossa diocese. A gente tem muitas famílias com vários filhos e eu fico muito encantado de ver essa beleza de Deus nessas famílias com vários filhos que, com todas as dificuldades, mas tem uma ambientação muito boa para a formatação dos seus filhos. A palavra com o casal.
Ótimo. Para nós, né, como família Educando para o Céu, nós nos sentimos muito honrados e até emocionados de estar aqui com o Dom Adair, com a doutora Kelly, com o padre, porque é um anseio que nós viemos lutando há muitos anos, né? Esse nosso marco de 10 anos com o homeschooling, nós já vimos e participamos de diversas situações e acompanhamos inúmeras famílias. Hoje nós temos aí um contato com famílias do mundo todo, né, além do Brasil. Mas aqui no Brasil nós já tivemos a oportunidade de ajudar essas famílias nesse processo de iniciar o homeschooling. Aí, olha, nós já passamos as contas, eu acho que 10, 15, 20 mil famílias já passaram por nós, né, durante esses longos 10 anos aí de vivência que nós temos no homeschooling. E só para complementar, né, essa questão da socialização, que muitos temem, têm medos, né? Eu tenho muito medo de praticar o homeschooling porque eu acho que meu filho vai ficar, às vezes, muito em casa, ou ele não vai ter amigos. Gente, isso é uma grande falácia, nós somos prova viva disso. Vocês podem acompanhar o nosso canal no Instagram, YouTube. Nossos filhos socializam sim, principalmente porque somos uma família numerosa. Então, a socialização por excelência é dentro da família e essa socialização precisa ser verdadeira, né? Ter amigos verdadeiros. Então, por isso que nós fundamos um grupo de apoio, fundamos a associação, onde que nós temos hoje um ciclo de amizade com mais de 200, 300 famílias. Então, veja, nós estamos aí interagindo e nossos filhos com amigos de diversas idades, entre adultos, jovens, crianças, e essa é a verdadeira socialização no meio saudável, né? Onde que nós conhecemos os pais, conhecemos os filhos, conhecemos a casa, né? Sabemos onde que eles vão frequentar, então a socialização acontece de uma forma muito natural, né? Para as crianças que fazem homeschooling. E também tem as atividades extras, né? O karatê, o balé, as atividades físicas, as atividades no grupo de apoio, as viagens. Então, gente, a gente tem que abrir, ampliar a nossa visão, sair dessa caixinha fechada, desse sistema, e ampliar nossa visão para que é o belo, para que é o mundo, né? A doutora Kelly falava sobre essa questão digital, né? Hoje as crianças estão sendo ficando presas, né? Dentro ali de uma sala de aula, ou às vezes presas dentro dessa tecnologia de um celular, de um tablet, e não estão vendo a beleza do mundo, não estão interagindo, não estão brincando. A gente até fala, né? Elas não estão sendo crianças, simplesmente crianças que precisam brincar ao ar livre, correr, pular, brincar. Então, é isso que nós acreditamos, né? Ser família de verdade, deixar nossos filhos serem crianças de verdade, porque é um tempo tão curtinho, né? Esse tempo onde que eles são pequenininhos, onde a gente quer conviver com eles, onde que a gente quer brincar, ensiná-los o que é o certo, o que é errado, e principalmente ensiná-los e educá-los para o céu, para Deus, porque este mundo é uma passagem, né? Nós somos peregrinos aqui e o nosso destino, né, nossa meta é o céu. Então, para atingirmos o céu, nós precisamos viver bem e viver em comunidade. E o homeschooling não exclui isso. Nós vivemos sim sadiamente em comunidade, por isso que nós precisamos sim desse olhar da igreja para nos acolher ainda mais. Por exemplo, nós, grupo e associação, nós fazemos encontros nos salões de igrejas, nas capelas, né? Temos o apoio aí onde que nós podemos nos encontrar, fazer festa junina, feira de ciências, feira de literatura, de matemática, os professores que nos auxiliam também nisso para ajudar nos certificados dessas crianças. Então, nós vivemos uma realidade muito linda e é isso que a gente quer transmitir para vocês. Claro que é um tempo muito curto de nós falar, para que a gente possa falar algo tão belo, né, tão grandioso, tão profundo que é o homeschooling. Para nós, a gente fica muito emocionado porque é uma vivência que nós respiramos aí 24 horas por dia e trabalhamos e tem as crianças crescendo. Hoje a gente vê
os frutos nos nossos filhos do homeschooling, né, com o nosso filho mais velho, Igor, como o padre José bem falou, nessa questão da verdadeira educação que forma um ser humano completo. Hoje a gente vê isso no nosso filho mais velho, que é fluente em inglês, fluente em latim, já é professor de latim, ele dá aula de latim para as crianças. Amamos o xadrez, ele dá aula de xadrez para as crianças são medalhistas de xadrez, participam de um clube de xadrez. Então, são tantas e tantas vitórias que nós temos na nossa família e inúmeras outras famílias que estão partilhando conosco, estão vivendo conosco aí durante anos e também além do Brasil, onde a gente partilha, conhece famílias que vivem o homeschooling, que educam bem seus filhos, que estão lutando aí no dia a dia para transformá-los em pessoas melhores, lutando aí para passar bons conteúdos, bons materiais. Então, eu digo, encorajo vocês, mães, vivenciem o homeschooling, deem um ano da vida de vocês para o homeschooling que vocês vão ver inúmeros benefícios. Não se preocupem tanto, não fiquem tão presas a essa questão dos materiais, mas o português, a matemática, a história, a geografia, sim, a gente vai estudar. A gente vai ter uma organização, mas foque em estar com os filhos de vocês, ser presença. Hoje a gente está faltando na nossa sociedade a presença da mãe, a presença do pai, o amor, esse vínculo afetivo familiar que vai construir muito mais essa criança, esse jovem, esse ser humano para a sociedade, do que a gente ficar, às vezes, só preso em coisas exteriores, né? A gente vai cuidar, sim, dessa parte intelectual, mas de uma forma muito mais doce, muito mais leve, nessa pedagogia do evangelho, assim como Dom Bosco, né? O grande educador que educava, né, os seus ali de uma forma tão bela. Dom Bosco, que tem uma grande história para nós, né? Sua mãe, a mamãe Margarida, era analfabeta e foi a educadora de um grande santo, né? Um grande educador. Então, a exemplo de inúmeros outros santos, nós queremos assim também trabalhar em nosso lar e por isso que nós estamos aqui. Contem conosco, né? Contem com o Educando para o Céu, contem com a nossa associação, a AFES, que já está em diversos estados do Brasil. Nós atendemos, ajudamos, né? Claro, das nossas limitações, mas a gente faz de tudo o possível para ajudar as famílias. Então, se você tiver dúvidas, receios, nos procurem, mande mensagem, que com certeza nós vamos estar atendendo vocês, né? E também como Educando para o Céu, né, que é o nosso trabalho, é a nossa empresa, nós temos um curso, né, completo, é um dos cursos mais completos da América Latina sobre homeschooling. Ali você vai aprender tudo, né, tudo que você precisa para começar o homeschooling, e até mesmo para aquelas famílias que já vivenciam o homeschooling e ainda precisam se organizar, sentem algumas dificuldades, querem entender melhor sobre a questão da educação clássica, né? Esse curso é feito especialmente para as famílias que querem vivenciar um homeschooling, né, e vivenciar essa educação completa, né? Nós temos vários módulos, tratamos de todos os principais temas que envolvem o homeschooling, né? Não somente da parte acadêmica, qual trabalhamos todos os roteiros de estudos e habilidades a serem desenvolvidas nas crianças de 0 a 16 anos, também com a indicação de todos os materiais para desenvolver e trabalhar essas habilidades, mas também focamos muito na formação completa dos pais, essa formação familiar, né? Que o homeschooling, ele é, como citei, a educação familiar é uma educação contínua que vai aí durar até o último dia de nossas vidas, né? A educação, quando a gente descobre de fato o que é, nós vemos que temos coisas para aprender até o último instante. Também graças à nossa natureza, né? Que é uma batalha diária contra, primeiro, né, a ignorância e depois contra o pecado, né? Então, nós, católicos, precisamos ter muita ciência disso, né? Que é uma questão da nossa própria natureza. Nós precisamos a todo dia lutar contra a ignorância e contra o pecado, né? Então, desenvolver as nossas vontades, ter essa educação moral firme, né? Para podermos, sim, fugir dos vícios e vivenciar as virtudes, e assim sermos o melhor catecismo para os nossos filhos, porque os pais, de fato, eles são o melhor catecismo para os filhos, né? Aquele velho jargão, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No homeschooling, ele não funciona, isso não dá certo, é um desastre para a educação. Então, os pais, eles são os principais responsáveis pela formação dos seus filhos. Inclusive, se você também
vivencia com a educação escolar com seus filhos, você complementa na educação dos seus filhos enviando ele para uma escola, o Simplificando, o seu homeschooling pode ser utilizado para os senhores também, para que vão estudando o que é o tema, vendo as possibilidades e como conhecer melhor, primeiro, a si mesmo e depois os seus filhos, né, para poder aí colaborar de forma mais efetiva na educação e na criação desse grande tesouro que foi confiado aí aos senhores pais, né, que são os filhos, que são o tesouro da nossa pátria, né? As crianças são o futuro da nossa pátria, são esse tesouro que cabe a nós guardarmos, né? E lembrarmos que, né, assim como o Catecismo da Educação, né, do padre René Belém, né, nos deixa muito claro que ele fala, né, que os filhos, eles são um depósito que nós pais precisaremos dar contas a Deus. Então, essa é a nossa missão, prestar contas a Deus por nossos filhos, né? Então, que sejamos aí fiéis a essa nossa gravíssima obrigação na educação dos nossos filhos. Contem conosco. Que maravilha. Eu espero que nós, bispos, sacerdotes, tenhamos o espírito livre, a alma bem arcana para enfrentar também o conhecimento dessas realidades. Porque a gente escuta muita crítica, muita falácia até contrária a essa educação domiciliar, talvez por falta de conhecimento, ou não quer conhecer, porque uma ala, uma ideologia se coloca radicalmente contra o homeschooling, é terrível os argumentos, e as pessoas vão acreditando nisso. São João Maria Vianney, pelo que me consta também, estudou mais em casa, na casa do bispo, dos padres, São João Paulo II também, por causa das guerras. Então esse ensino domiciliar é tão importante. Doutora Kelly, eu gostaria que a senhora fizesse a sua colocação última, naquilo que a senhora entende que é bom para que o nosso povo que está aqui nos acompanhando possa lucrar dessa sabedoria que vocês que estão no homeschooling têm feito. Eu gostaria de salientar um ponto que eu acho importante na questão jurídica, e aí eu não falei dos tratados que tem apoio, né, que dão apoio à questão do homeschool, porque nós já temos um entendimento majoritário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu já disse aqui, dentro de um recurso extraordinário e que demonstra para a gente o entendimento da legalidade desse homeschool. Mas eu gostaria de pontuar uma questão aqui, que eu ouço muitos pais falarem de certo temor que tem em relação ao conselho tutelar. Por quê? Porque tem um dispositivo no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 5º, que diz o seguinte, artigo 55, os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. O artigo 6º da lei, que traz como essa lei deve ser interpretada, diz o seguinte, e aí, quando o artigo 6º está dizendo como essa lei deve ser interpretada, ele está dizendo como esse artigo 55, que determina a obrigação dos pais de matricularem os seus filhos na escola, deve ser interpretado. Na interpretação desta lei, levar-se em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências dos bens comuns, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. E aí eu gostaria de destacar que o princípio mais importante para a interpretação no caso do ECA é o princípio do melhor interesse da criança. No recurso extraordinário, em que o Supremo Tribunal Federal determina, na maioria dos ministros, que o homeschool ele é sim permitido, ele não é inconstitucional. E o que falta para esses pais, como nós, que praticamos o homeschool, é a garantia de ter a regulamentação desse homeschool, é que toda essa lei do Estatuto da Criança, ela deve ser interpretada pelo bem maior da criança. Qual é a preocupação do ECA nesse sentido?
quando ele diz que a criança ela tem que ter o seu interesse maior reconhecido. É que a criança não tenha abandono intelectual. Que aquela criança que não está frequentando a escola, aquela criança tenha o direito de aprender. Né? Então, as crianças de homeschool, os pais de homeschool, eles não têm que ter a preocupação de que o conselho tutelar vai até a sua casa, o conselho tutelar ele tem direito de ir lá e de dizer que o filho tem que ser matriculado, né, e que por isso o judiciário vai fazer isso. Nós temos que ter no nosso entendimento que a nossa decisão de educar os nossos filhos, ela é uma decisão responsável. E sendo uma decisão responsável, como pais que amamos os nossos filhos e queremos para eles o melhor, nós fazemos no melhor interesse da criança. Então, não há razão jurídica, não há razão legal, dentro da perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que esses pais fiquem preocupados. Né? E sem contar que, nesse caso, a lei que foi aprovada por Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma lei infraconstitucional, ou seja, ela está abaixo da Constituição. E quem interpreta a Constituição? O Supremo Tribunal Federal, que, num recurso extraordinário, disse que o homeschool não é proibido no Brasil. Então, eu gostaria de pontuar isso como uma forma de fazer com que as pessoas que, às vezes, já estão praticando e ficam com certo receio, né? Porque o Conselho Tutelar, porque o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, eles atuam conforme a lei. E não tem nenhum pai de homeschool praticando homeschool contra a lei. Não tem nenhum pai de homeschool que está infringindo a lei ou a Constituição. Isso não existe. Então, nesse sentido, eu gostaria de tranquilizá-los para que entendam que nós estamos procurando o melhor interesse da criança. Outra questão que eu gostaria de deixar aqui bem claro, eu não falei, eu acho que o Diego chegou a falar, relacionado aos professores. Né? Se eu fosse uma professora, né, de uma instituição, né, vivesse como professora, eu sou advogada, não trabalho, nunca dei aula na minha área, né, embora tenha estudado, tenha feito mestrado, eu nunca dei aula, né, então jamais imaginei que seria para minha filha, como eu mesmo disse, isso tudo foi um chamado de Deus para minha família. No caso, os professores, eles têm aí uma grande oportunidade de trabalhar. É uma opção a mais. Então, como a Paty disse, o Diego disse, nós precisamos muitas vezes de professores, né? A minha filha, por exemplo, ela, devido ao meu tempo, a minha correria, eu não consigo dar aula de tudo, e também nem tenho conhecimento de tudo, claro que eu não tenho. Mas a minha filha, por exemplo, desde já muito pequena, quando eu resolvi alfabetizá-la, ela foi alfabetizada no inglês. Então, eu contei com uma escola que eu confio muito, né, que é o Frentes, em Uruaçu, da Fernanda e do Ricardo, né, Daiane, que é a professora da minha filha, são todos católicos, pessoas muito competentes, pessoas que eu confio muito mesmo, e que estão com a minha filha desde os 3 aninhos dela, né, alfabetizaram a minha filha no inglês. Minha filha tem professora de alemão, também católica, polonesa, católica, e tudo isso a gente olha muito, nós que somos pais, nós olhamos também os princípios que esses professores estão vivenciando, aquilo que acreditam. Então, a nossa preocupação com os nossos filhos é a formação do ser. Tudo mais é importante, sim, mas o mais importante é a formação do ser. E o homeschooling é uma oportunidade para os professores, né? Para os professores especializarem, para os professores darem aula naquela matéria matemática. Futuramente, eu vou precisar de outros professores, né? Hoje a minha filha está com o inglês e o alemão, mas amanhã eu vou precisar de outros professores, de outras áreas, porque hoje ela tem apenas 7 anos. Mas é isso, o homeschool, ele veio para criar nos pais essa responsabilidade com os filhos, com o cuidado nas virtudes, e essa é a nossa luta, é trazer para o mundo os nossos filhos como pessoas melhores, e ao fim que eles tenham condição
de ir para o céu. Porque como educando para o céu, e todos nós, cristãos, sejamos nós católicos, sejam os protestantes, a grande razão para o homeschool tem sido, sim, a preocupação dos filhos chegarem ao céu. Obrigada. Só para você falar do seu marido, você não falou nem um pouquinho dele? Sobre o meu esposo? Ah, sim. Quando eu tive esse chamado do homeschool, eu dizia para o meu esposo, será que Deus quer que eu abra uma escola? Será que Deus quer que eu pegue um imóvel, construa uma escola? Mas Deus sabe que eu nunca quis. E meu esposo falava assim, ele foi muito importante, porque nesse sentido da interpretação daquilo que Deus queria, porque ele me conhece, sabe que eu não tenho nenhuma pretensão de ser professora, de dar aulas, nunca foi um caminho que eu escolhi por questão de dom mesmo. Admiro demais quem tem esse dom, né? Mas esse dom tem sido alimentado. Eu tenho tido a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, para seguir em frente naquilo que Deus me chamou a fazer, que é educar minha filha em casa. Mas o meu esposo, ele dizia, olha, será que não é só para educar a nossa filha? E foi através dessas conversas com ele que eu passei a entender o que Deus queria, e foi quando o meu coração sossegou. E ele sempre dizia, olha, eu não dou conta de dar aula, então eu dou os meios, né? Eu faço o que for necessário, o que for preciso. Então ele entrou nessa luta comigo, dentro da educação, no apoio, né, acreditando que a Maria, minha filha, ela realmente precisava, e era um chamado, ela precisava desse cuidado especial, né, que Deus colocou na nossa vida. E o empenho dele é muito grande, porque ele é o catequizador da Maria. Ele é o exemplo de homem que a Maria tem, né? E a gente tem muito orgulho disso, a Maria tem muito orgulho do pai que ela tem, e é uma ajuda, um grande apoio para mim. É o apoio moral, é o apoio dentro da nossa casa, como aquele que luta pelo sustento da família e que mostra para a filha, né, qual é o papel do homem na sociedade, e a Maria já com 7 anos entende isso tão bem. Então, o Thompson, ele é o grande apoiador do nosso trabalho, do meu trabalho com a Maria, da educação, e o exemplo que a Maria tem, que é tão importante para a vida dela e para mim também. Muito bem, nós já estamos chegando ao final, já quase 2 horas aqui, e foi apenas um começo, né? Para muitos aqui é o início do contato com essa ideia do homeschool. O casal faz suas considerações finais, depois o padre José Danilo, e eu dou a bênção final. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer essa grande oportunidade para a nossa família e para tantas famílias educadoras de Santa Catarina e além, né, do Brasil, por abrir esse espaço para que a gente pudesse falar um pouquinho só sobre essa realidade do homeschooling católico, né, do homeschooling no Brasil. E nós agradecemos imensamente, Dom Adair, a sua disposição, né, e com certeza vai abrir os corações de vários outros padres e bispos para ajudar essas famílias que tanto precisam desse auxílio também para a catequese, para os sacramentos, né? As crianças vão crescendo e precisam receber a primeira comunhão, a crisma, depois elas precisam ser formadas para o matrimônio ou entrar aí num convento, num mosteiro, ou buscar aí uma vocação sacerdotal. Então, a família é isso, né? Ela se amplia, elas têm esse alicerce junto com a igreja. Então, muito, muito obrigada mesmo. É uma grande emoção, como eu falei. E eu quero só ressaltar para as famílias que o homeschooling católico, ele exige, antes de tudo, uma conversão, uma verdadeira mudança de rumo em nossas vidas, porque o homeschooling, ele acaba se tornando um real estilo de vida.
né, onde que há muitos sacrifícios, muitas renúncias, né, mas é para um bem maior, né, pela educação dos nossos filhos, para cumprir a nossa missão. E essa conversão, ela exige um duplo compromisso, primeiramente com Deus, e depois um compromisso real com a nossa família. E na visão católica, é um compromisso com o nosso matrimônio, né, enquanto pais. Aquilo que nós ali prometemos no altar. Essa aliança com Deus e com a nossa esposa, né, entre os pais ali, né, essa aliança com Deus e com nossa família. Então, essa conversão, a real missão educadora, né, que nós ali assumimos no altar. E também assumir aí todos os filhos que Deus quiser nos dar, né? Porque Ele é o autor da vida. Ele, né? Lembrando, né? Nós citamos que o homeschooling é um direito natural, né? E o direito natural, ele é fundamentado na lei divina, né? No direito divino, né? E se Deus, Ele nos concede esta graça, essa grande bênção, que é um filho, Ele também concede a nós todas as graças necessárias, né? O primeiro bem do matrimônio, né? O catecismo nos ensina, são os filhos, são a prole, e Deus dá todas as graças necessárias aos pais para a criação dos filhos e para a educação dos filhos. Deus não falha, basta nós estarmos voltados, né? Muito mais do que abertos simplesmente à vida, abertos à vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Deus abençoe a todos. Foi uma honra poder partilhar um pouquinho da nossa vivência com o homeschooling católico. Muito bem. Padre Danilo, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua ajuda aqui. Sim, antes de tudo, quero fazer um agradecimento ao Daí pelo convite de participar desta live com os senhores. E gostaria de fazer uma anedota, nada teológico não. Mas nosso Senhor Jesus Cristo foi educado em homeschooling, porque ele passou 30 anos da sua vida sendo educado por Nossa Senhora e São José, a sua família em Nazaré. Só teve 3 anos de vida pública. Então, isso é uma anedota, é claro, mas é algo que a gente possa refletir sobre isso. Se nós queremos colaborar com as famílias na educação dessas crianças, dando a elas a oportunidade de crescer no amor a Deus, na piedade, na formação do intelecto, do imaginário das crianças, purificando ela das tentações, dos desejos, das paixões deliberadas, mas dando a elas aquele arcabouço cultural que a igreja ajudou a sociedade a desenvolver, nós podemos nos dedicar pelo homeschooling. Então, rezemos pedindo a graça de Deus para que nossas famílias estejam empenhadas a isso, e aquelas que estão na escola também reconheçam o valor de cultivar o imaginário, a formação intelectual e moral dos seus filhos. Muito obrigado. Vamos ao final. Aquelas pessoas que estão pedindo mais indicações, vocês vê aqui na descrição da live, tem aí o site do casal Diego e Patrícia, tem também algumas outras indicações do material do Tiba e da Deia, e assim a gente vai conhecendo essa realidade e pedindo a Deus para nos iluminar. Eu acho que é muito importante também vocês que têm acesso aos deputados federais, conversar sobre isso, para que quando forem trabalhar isso, nós possamos ter um incremento maior para o aperfeiçoamento desse direito que as famílias têm de educar seus filhos. Eu fiquei muito feliz de contar com vocês, agradeço imensamente e peço agora uma bênção muito especial para as famílias que estão em homeschool, aquelas que estão estudando, aquelas também que são perseguidas. Alguém dizia aqui que foi denunciado no Conselho Tutelar. Eu fico pensando, que interesse tem uma pessoa de denunciar quem está fazendo homeschooling com seus filhos? Qual o interesse disso? Senão o orgulho, a pertinácia da ruindade que tem no coração. É horrível isso. Nós precisamos combater o bom combate da fé e que o nosso homeschooling católico que vocês estão fazendo possa dar frutos sazonados de humanidade, de espiritualidade, de intelectualidade
e de formação humana para os nossos filhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco, grande santo educador, e dos santos que souberam gastar suas vidas educando, ajudando, os santos que educaram seus filhos, como os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fez homeschool com ela, vos abençoe, vos guarde, vos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, obrigado ao Reginaldo e a todos que estiveram conosco. Deus os abençoe sempre. Amém.